Olá, beleza? Eu sou o Ender, esse é o canal Producena, lugar de falamos de produção audiovisual e cinema. E no Gold Film Cena de hoje vamos falar do filme Super Mario Bros. De 1993, pois é um live action que fizeram os nossos queridos personagens Mario Tururu e Luigi. No dia 28 de maio de 1993 foi lançado nos cinemas o filme Super Mario Bros. Com uma ideia de trazer eles para a vida real. Inspirado então no jogo, eles trouxeram os irmãos Marios, que são o Mario e o Luigi, encanadores no Brooklyn, e eles precisam agora salvar a princesa Daisy, seu pai, rei dos cogumelos, que estão no mundo paralelo governado pelo rei dos Koopas, onde o ser humano evoluiu não do macaco, mas dos dinossauros. Inclusive lá eles estão no intermediário, uns evoluíram, outros estão mais ou menos. Então ainda tem uma evolução doida e com isso, o Rei dos Koopas quer unir esses mundos paralelos para que eles sejam um só e ele possa reinar sobre os dois mundos, E quem vai salvar todo mundo? Mario e Luigi numa aventura e grandes desafios desafiadores. Bob Hoskins interpreta o Mario, nosso protagonista, Luigi interpretado por John Leguizamo, a princesa Daisy interpretada por Samantha Matias e o Rei Koopa interpretado por Dennis Hopper. Estes são os nossos atores, os nossos personagens que trazem vida ao game do Super Mario Bros. E antes de falar do filme especificamente, agora a gente vai comentar, então se não assistiu, vai lá, assiste, é um filme antigo, poxa, já vou te dizer o porquê que é diferente, mas é interessante, mas antes de tudo, te inscreve nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo, TikTok, Instagram, o Quai, enfim, os shorts aqui do YouTube, te inscreve no canal que vai me ajudar muito, tu vai poder estar por trás de todos os filmes que a gente está trazendo aqui, filmes, trailers, vídeos sobre filmes antigos, como hoje, sobre vídeos atuais. Inclusive, por que eu tô trazendo esse Mario? Porque essa semana eu vou trazer o Mario atual, aquele em animação que saiu nos cinemas pra vocês, pra gente poder conversar aqui juntinho, tá bom? E pra quem quiser mais, tem um link aqui pra participar da minha plataforma, a plataforma do canal, a comunidade Producena, onde lá tratamos de alguns assuntos a mais que não trazemos aqui pro canal, tá bom? Então, de que trata o filme Super Mario Bros. De 1993? Ele não é um filme do Mario. Tá, mas tá escrito Mario no título? Pois é, mas ele é um filme de fantasia e aventura inspirada no jogo Mario, Super Mario Bros. Tem um nome e tudo, só que ele traz elementos do jogo Mario, ele não é o Mario, ele usa o personagem Mario, o Luigi inclusive, só que a história não é muito diferente do que acontece no jogo do Mario. Eles dão uma viajada doida, uma viajada louca, colocando o Mario, que o Koopa é num universo paralelo e tal, e que ele precisa da princesa para poder unir os dois mundos. Eu posso estar errado, eu não conheço a história do jogo verdadeiro Mario, se é exatamente essa, pode ser que seja similar, só que a realidade que eles criaram não é um Mario que passa ali por certas fases e tem alguns monstrinhos, ok, só que é muito diferente. A gente não olha aquele filme pensando é o filme do Mario, porque é muito estranho, é muito diferente, só que é legal ao mesmo tempo. E a gente tem que, para começar, antes de falar dos personagens, de outros aspectos, a gente tem que parar de assistir os filmes com o olhar de julgamento e crítica, como se todos os filmes tivessem que cumprir uma ordem técnica das coisas. Tem que ser algo que parece real, algo que segue todas as diretrizes da criação de um filme. Esse, digamos que é um filme para dar uma viajada. Deve observar que não é um filme para adultos, por mais que todos possam assistir. É um filme para todos, na verdade. Só que é um filme pensado numa linguagem mais adolescente. Adolescente de hoje, não. Os adolescentes de hoje estão muito mais críticos do que os adolescentes de 1993. Mas para aquela época, esta era uma linguagem adolescente. Uma linguagem não infantil, não criança, porque não é um filme infantil, mas uma criança também consegue entender as brincadeiras, as coisas que acontecem no filme, na história que está sendo apresentado. E digamos, se essa criança já viu o Mario, sabe que tem a ver com o Mario. Mas enfim, é uma linguagem mais lúdica, não totalmente lúdica, tá? Ela tem um pouco de lúdico, que é pra gente brincar e zoar. Eles não estão trazendo o Mario na real, na íntegra. É um filme pra gente zoar, pra gente brincar, porque senão
qual seria o sentido das paródias, dos filmes que vêm pra zoar outros filmes? Esse aqui não necessariamente zoa o Mario, só que ele traz uma visão muito alternativa, então a gente tem que assistir o filme pensando nisso, não em julgar, poxa, olha só esse roteiro, como ruim, olha só o que tá acontecendo, olha só esses monstros, que bizarros, que história doida é essa. Para de julgar, é um filme legal de assistir, tu vê assim, poxa, olha só o que eles imaginaram, só que eles inventaram, que coisa doida, tem nada a ver, só que naquele mundo tem a ver, naquele mundo funciona e é justamente para isso, para a gente fugir o normal. E por que eu gosto desse filme, já te dizendo? Porque ele justamente é muito diferente do que a gente esperaria que fosse. Ele nos surpreende por causa dessa bizarrice das coisas. Imagina só um monstro, um cara grandão, muito grande, bem diferente do que seria uma pessoa normal, com uma cara de jacaré, de cobra, de lagarto, uma cabeça de lagarto, né? E que ele cresce justamente porque ele era um dinossauro, né? Ele volta, ele pega o ser humano e faz um retrocesso para que ele fique meio ser humano, meio dinossauro, né? Não é tão dinossauro assim, então fica uma criatura bem doida, com uma cabecinha pequena, enfim, é bizarro. Só que é justamente essas coisas que fazem o filme ficar tão diferente que, sinceramente, eu gosto. Eu assistiria de novo, mas com essa visão, porque isso a gente vai falar mais adiante especificamente sobre esses termos técnicos, roteiro e alguns detalhes ali. Inclusive porque traz o Mario com um cara que a gente conhece, eu não sei se vocês perceberam. Se vocês não assistiram, vão lá e assistam pelo menos um pedacinho para ouvir a voz, a dublagem do Mario. Eu assisti ele em português, eu assisto normalmente em inglês os filmes, às vezes só tem em português, é difícil achar em inglês, vai assim mesmo. E a dublagem dele e a cara, tudo é o guri de Uruguaiana. Tu vai ouvir a voz, eu nem sei se não foi exatamente o guri de Uruguaiana que dublou ele. Eu sei que a voz é igual, a cara é igual, o bigode. Só faltou ele botar uma bombacha e uma pilcha ali, enfim, tudo, ao invés da roupinha do Mario, porque ficou igual. O que dá um tom mais divertido para nós que consegue fazer essa referência com um personagem brasileiro e do Rio Grande do Sul, né? Se tu não é do Rio Grande do Sul, poxa vida, pesquisa aí guri de Uruguaiana, que tu vai saber que personagem é esse que representa a nossa cultura rio-grandense, tá bom? E então o Mario é aquele que resolve as coisas. Ele é o encanador mais experiente, que já tem anos, que conhece o encanamento, as ferramentas e tudo mais. Então é ele que diz, a gente tem que fazer isso aqui. Ele sabe o que fazer na situação. Porém, o Luigi é o inverso. Ele não necessariamente sabe o que fazer na situação, mas ele sabe para onde ir. Ele está entendendo o cenário. O fungo está nos dando essa bombinha. Tudo indica que o caminho é por aqui. Eu tenho um instinto que nos diz que é por aqui. Eu não sei se no jogo é assim também. Eu tenho que virar o Mario um dia desses aí, né? Porque eu não tive um Nintendo, meu primo que tinha. Então eu via, joguei um pouquinho alguma coisa, mas nunca virei, né? Mas gosto do Mario. Uma hora eu tenho que virar para entender melhor a história. Mas o Luigi então é o cara que dá seguimento, que mostra para onde ir, e o Mario é o cara que resolve as coisas, né? O nosso guri de Uruguaiana. E a princesa Daisy já começa no início do filme mostrando quão estranho é. Ela é deixada pela mãe dela como um ovo de dinossauro, e quando esse ovo abre eu pensei, bom, vai aparecer um baby dinossauro, alguma coisa assim, e aparece uma criança, um bebê, e eu pensei, o bebê, será que tem alguma cauda, tem alguma coisa de dinossauro? Não tem nada, é só um bebê. Então o bebê nasceu de um ovo, que legal, já começou aí a estranheza das coisas, né? E o pai dela é um cogumelo, tá melhorando mais ainda, porque na história eu acho que ele é um cogumelo mesmo, né? Enfim, do Mario. E que não tem vantagem nenhuma dela ser meio dinossauro, meio cogumelo, meio desse outro mundo. Ela parece 100% humana nesse filme, não tem um poder místico, um sentido, uma intenção, uma conexão com outro mundo, nada. Ela simplesmente vem daquele mundo, mas não aparenta ter nada daquele mundo. Então, e foi criado no nosso mundo paralelo real. Então, enfim, parece que não tem nenhuma vantagem nisso, mas ok. Ela é um personagem estranho porque não é estranho. E aqueles Goomba, aqueles bichos que eu já falei, né, que eles são grandes, porém com uma cabecinha pequenininha de lagarto, mas são burros e são doidos e assim... Cara, olhar aquilo ali é muito bizarro, tu enxergar que um ser humano se transformou naquilo. E que no final, né, quando o Sr. Koopa lá foi desintegrado, ele virou, digamos, uma gosma verde, uma coisa nojenta. E assim, uau, como é que eles conseguiram chegar a esse ponto de bizarrice? É muito bizarro aqueles bichos. E engraçado que eles ficaram nesse meio termo, mas existe um dinossauro que é o Yoshi, que é 100% dinossauro. Ele não evoluiu, ele tá ali, ele foi criado como dinossauro e é isso aí. Digamos, os outros evoluíram e ele
continuou ali. A gente vê que tem outros dinossaurinhos pequenininhos também, mas não explica, a gente não entende por que alguns evoluíram e outros não. Então, falando do roteiro, é um roteiro fraco realmente. A gente percebe que as falas são muito manjadas, são muito redondinhas, elas não soam tão realistas, elas parecem que funcionam para o filme andar, digamos, o que o personagem falaria isso, não sei o que e tal. Simplesmente é o que ele precisa dizer para a história andar, não é o que ele diria na vida real, na maioria das vezes, né? Então é um roteiro um pouco forçado, não é muito bom, mas por outro lado ele é bom porque ele traz muitos elementos do Mario, não só no roteiro, mas como na história em si, na composição, na mise-en-scène, que temos muitas coisas como o fungo, as bombinhas, algumas referências que eles trazem do jogo, enfim, encanamentos, alguns outros bichinhos, algumas funções do Mario, né? Enfim, os tirinhos, as perseguições, tem muitos elementos que são colocados no roteiro e outros aparecem, e isso que torna mais interessante o filme. Se eles não tivessem feito esses links, colocado esses elementos no filme, aí sim, a gente não ia enxergar nada do Mario, ia ser só o filme do Mario sem as coisas do Mario, mas tinha os elementos sim, então a gente consegue ver esse mundo de uma outra visão com o Mario e torna interessante, né? Mas porque a história ela é bem construída justamente por isso, porque ele consegue encaixar vários elementos, né? Digamos que é uma história, como eu falei, meio manjada, meio fraca, mas que ela se liga sim, ela tem algumas estruturas técnicas de roteiro de forma a funcionar, só que a gente sabe para onde vai, não é exatamente uma surpresa o que vai acontecer, só é uma surpresa como eles vão colocar aqueles elementos bizarros, né, como eles transformaram o Mario, que era uma coisinha bonitinha, numa coisa meio bizarra. Mas enfim, se tem algumas artes por aí que, como seria o Mario se ele fosse nos dias de hoje com um gráfico mais realista, e aí tu vê aquelas imagens muito bizarras, né? Então acho que não foge muito ao que seria feito hoje se fosse feito um live action hoje, né? Diferente do filme que foi lançado nos cinemas, que é uma animação e não live action, porque senão seria bizarro mesmo, não teria como fugir. Só que a visão deles de 1993 é muito mais bizarra, porque eles estavam tentando enxergar um futuro que não existe a partir da tecnologia e das referências que eles tinham na época. E o momento mais legal que a gente pode dizer do Mario, por mais que tenha várias coisinhas que eles façam e tal, é a hora que eles põem a roupa. O Mario falou, não, já sei o que a gente vai fazer. Eles pegam a roupinha e aparece ali o Mario vestido de vermelho, com a boinazinha, com as ferramentas, o Luigi de verde, os dois prontos ali para vencer, seja o que for, e resgatar a princesa Daisy e também as outras mulheres que foram raptadas no mundo real, para que eles possam, enfim, fugir dali, fechar o submundo, vencer o Rei dos Koopas, que na verdade não é um monstro, é um senhor, né, com os cabelos que eu gostei daquele penteado dele, ficou bem interessante, não para usar no dia a dia, né, mas como personagem acho que combinou legal. E no final, então, eles vencem o Rei dos Koopas, ele vira um dinossauro, ele acaba tendo uma regressão ao mundo jurássico lá, virando dinossauro, só que aí ele é derretido, enfim, termina, todo mundo fica feliz porque ninguém gostava daquele Koopa, né, dele como rei, como presidente, como prefeito, sei lá o que ele era naquele lugar. A princesa Daisy, no fim, ela fica nesse mundo porque ela se sente parte, embora pareça que não tem motivo nenhum, do tipo, preciso resolver as coisas por aqui. Resolver o quê, né? O pai dela já virou humano de novo, tá tudo certo, o maligno foi embora, tu pode voltar pra Terra, pro nosso mundo paralelo real. Mas enfim, ela quis ficar lá. Eu achei que o Luigi ia acabar ficando com ela, mas no fim não ficou. E aí voltou cada um pro seu lugar. Então, a Daisy tá ali reinando no mundo paralelo, Luigi e o Mario voltam a encanar no mundo real, só que o Luigi assim meio triste, e aí fecha o filme ali com a Daisy aparecendo assim, ei Mario, Luigi, nós precisamos de vocês, agora temos desafios maiores. Eles pensando em fazer um 2, né, só que com um filme tão bizarro como esse, eu acho que, pelo menos, eu não vi em nenhum lugar que fizeram o 2, né? Não saiu, não deu muito certo, é divertido, é diferente, mas não é para todo mundo, né? É uma porcentagem, acho que meio a meio, assim, que gosta do filme e outros que não gostam. Então esse foi o filme do Mario, eu espero que tu tenha gostado, eu espero também que tu espere pelo nosso filme do Mario animação que a gente vai trazer essa semana, aquele que tá nos cinemas. Se tem alguma sugestão de filme pra gente trazer aqui no Gold Film Cena, algum filme antigo que tu goste, por favor, deixa nos comentários. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado, que eu sei que tu já deixou o teu gostei e o teu comentário aqui embaixo. Obrigado também, que eu sei que tu já compartilhou vídeo, te inscrever no canal e te vejo no próximo episódio de Produzena.